Bom, pessoal, então vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre química analítica instrumental. Nós estamos vendo as principais etapas em uma análise química e a gente está na terceira etapa, que é preparo de amostra. Dentro de preparo de amostras, a gente tem 4 subetapas, né? E a gente está tratando a última, que é eliminação de interferentes. Bom, então com relação a esta parte, eliminação de interferentes, a gente viu que a gente pode adotar o método em que o interferente é mantido na amostra. Esse método ele é menos eficaz, é mais um método paliativo, né? E também temos o método em que o interferente é retirado da amostra. Com relação a este método, será chamado de separações analíticas. Então, só lembrando que as separações analíticas, elas apresentam função ou funções duplas, que são a separação do interferente, ou seja, a gente vai separar aquela espécie que está interferindo no analito, e também tem a função de pré-concentração, né? Então, dentro dos procedimentos que podem ser adotados, nós temos separação por precipitação. Aí, dentro da separação por precipitação, temos separações baseadas no controle da acidez, que a gente viu que pode ser separações por hidróxidos ou sulfetos, separações por outros precipitantes inorgânicos e separação por precipitantes orgânicos e separação de espécies em nível traço. Então, a nossa última aula a gente parou neste ponto aqui, né? Separações de espécies em nível de traço. Bom, então daqui para frente o que será tratado será assunto novo. Eu ainda não cheguei a discutir com vocês. Então, ainda dentro de separações por precipitação, nós temos separação de proteínas. Para entender como que ocorre essa separação, a gente tem que entender do que é feito a proteína, de que ela é composta. Bom, a proteína ela é composta por aminoácidos. Aminoácidos são compostos, pode-se dizer, principalmente orgânicos, tá? Porque eles apresentam uma longa cadeia carbônica, e ao final dessa cadeia carbônica teremos grupos funcionais. Geralmente esses grupos funcionais são mais inorgânicos, apresentam mais funções, pode-se dizer, inorgânicas. A gente tem principalmente a amina, tá? Essa função que é o NH2, e a carboxila. Se a gente olhar esses dois grupos funcionais, o primeiro, a amina, apresenta uma função básica e o segundo, uma função ácida. Assim, quando colocado em solução aquosa, estes grupos eles podem ionizar-se, tá? Então, ao ionizar-se, eles irão apresentar cargas. Então, o aminoácido ele pode ionizar e apresentar tanto na sua molécula a carga positiva e carga negativa, tá? Então, neste caso, ele é também chamado de zitérium. Quando a gente tem, então, em uma molécula do aminoácido, tanto uma carga positiva e uma carga negativa ao mesmo tempo, a gente somar essas duas cargas, a carga líquida será igual a zero. Então, neste ponto, é conhecido como ponto isoelétrico, tá? Por quê? Porque a carga líquida é igual a zero. Então, esse iso é devido a isso, tá? Quando isso ocorre, as proteínas serão menos solúveis, principalmente em soluções aquosas, né? Em solventes polares, tá? Então, a solubilidade da proteína ela está relacionada diretamente ao ponto isoelétrico. As variáveis que afetam o ponto isoelétrico serão a acidez, tá? Basta a gente lembrar que esses grupos são grupos básicos e ácidos. Logo, se a gente mexer na acidez, a gente vai mexer na ionização deles, a gente vai afetar a ionização desses grupos. A concentração do sal, se a gente adicionar um sal, também terá um efeito sobre essa ionização. O tipo do solvente, tá? Ou seja, se o solvente for mais
polar ou apolar, e a temperatura. Destas variáveis, eu irei discutir com vocês apenas a concentração do sal. Bom, com relação então à concentração do sal, a solubilidade da proteína apresenta um comportamento próximo a de uma curva gaussiana de erro. Lembrando que a curva gaussiana de erro, ela apresenta o formato de um sino, tá? Ou seja, há um aumento, atinge-se o máximo, depois volta a cair novamente. Então, para a solubilidade com relação à concentração do sal, ocorre dessa forma. Se a concentração do sal for baixa e a gente for aumentando a concentração do sal, a solubilidade irá aumentar até atingir o máximo. Após isso, se continuarmos aumentando a concentração do sal, tá, a solubilidade irá cair. Na verdade, agora que eu estou vendo esse gráfico invertido, a solubilidade é no eixo Y e o sal no eixo X, porque aqui a concentração do sal está sempre aumentando e a solubilidade é aqui. Agora eu fui explicar que eu vi que está invertido. Então, essa primeira parte é chamada de salting in, que é efeito salino. E a segunda parte, né, que é a queda na solubilidade, é salting out, que é para altas concentrações do sal. Bom, por último, com relação às separações por precipitação, nós temos a precipitação eletrolítica. Aqui a gente vai ter o que? Aqui a gente vai ter uma redução, tá, do cátion da espécie positiva, né, geralmente é um cátion metálico, indo para o estado de oxidação zero, ou a fase sólida. Esse termo precipitação eletrolítica não é muito comum, tá? O termo precipitação geralmente é utilizado quando ocorre uma precipitação química, uma reação de precipitação química. Quando ocorre uma reação de redução, que é uma parte da eletroquímica, é mais comum falar redução eletrolítica ou deposição eletrolítica. Então, esse termo precipitação eletrolítica não é tão comum assim. Bom, aí continuando, dentro das partes de separações, nós também podemos ter separações de espécies por destilação fracionada. Então, esse procedimento ele é utilizado quando uma das espécies que nos interessa separar, ela apresenta comportamento volátil, ela é volátil. Então, caso quisermos separar o nitrogênio, carbono, o enxofre, por exemplo, basta a gente converter esses elementos para espécies voláteis, tá? Como aqui no exemplo que se segue, né? NH3, o CO2, o SO2, tá? Com relação a este assunto, só fazendo um adendo aí, com relação ao oxigênio, tá? O oxigênio ele é muito utilizado em hospitais, tá? Como teve a pandemia há pouco tempo atrás, então lá naquele período utilizou-se uma grande quantidade de oxigênio. Então, como que se obtém esse oxigênio? Então, o oxigênio ele é obtido pela destilação fracionada do ar, tá? Então, observe que obtido é diferente de produzido, que não é exatamente a mesma coisa. O O2 ele é produzido por reações de oxidação-redução. Então, a forma de se obter o O2, o oxigênio, é por reação de oxidação-redução. Esta reação ela pode ocorrer de duas formas. Naturalmente, na atmosfera, vocês viram essa parte em química ambiental, agora não sei se é 1 ou A2, e também por eletrólise em uma célula eletroquímica. Tá? Então, eu falei um pouco só mesmo por curiosidade, essa parte aí do O2, aí, né? Só para a gente saber como que a gente obtém ele. Ainda, né, outro processo aí de separação é a separação por extração.
Então, se a gente for olhar a separação por precipitação, a gente pode dizer que talvez seja mais aplicado na área de inorgânica, tá? Já a separação por extração, ela tem maior aplicação na área de orgânica. A área de orgânica, ela se divide, a gente pode dividir ela em duas grandes áreas dentro da orgânica. A gente pode dividir elas, que são os produtos naturais e a síntese orgânica. Então, dentro de produtos naturais, a extração por solvente, né, o processo de extração, ela é uma etapa fundamental, tá? Uma etapa obrigatória, praticamente. Por quê? Porque a gente vai pegar um produto natural, digamos uma folha, uma raiz, enfim, que seja, a gente vai extrair, vai ter o processo de extração, a gente vai extrair algum composto orgânico de interesse que está presente nessa amostra. Então, o processo de extração é o que permite que isso ocorra, né? Aí dentro da extração, a gente pode ter extração líquido, também conhecido por solvente, e a extração em fase sólida. A extração, a troca iônica, né, a gente poderia dizer que também é uma extração em fase sólida. Mas, porém, os autores eles tratam a troca iônica não como extração, tá? Eles tratam apenas como troca iônica, mas se a gente for analisar, mais para frente vocês irão entender que é praticamente uma extração em fase sólida, tá? A troca iônica. O princípio é praticamente o mesmo, o procedimento é muito parecido, tá? Então praticamente eu considero que seja uma extração em fase sólida. Bom, então agora discutindo a extração líquido-líquido ou extração por solvente. Qual que é o princípio? A gente tem que produtos inorgânicos ou orgânicos distribuem-se diferentemente entre duas fases immiscíveis. Ou seja, se a gente tiver dois líquidos formando duas fases, tá? Ou seja, eles não formam uma solução. Então, se a gente tiver um material, seja orgânico ou inorgânico, ele irá se dissolver diferentemente nesses líquidos, tá? Então, isso também é conhecido como partição. Então, a partição de um soluto entre duas fases immiscíveis é um fenômeno de equilíbrio. Então, a gente vai ter um equilíbrio. Então, se a gente pegar uma espécie A na fase aquosa, ela vai estar em equilíbrio com aqui na fase orgânica. Então, a gente consegue escrever uma constante. Tá? A gente vai ter, então, essa constante aqui vai ser então aqui teria que ser orgânica, né? Agora estou corrigindo aqui porque geralmente o produto é a primeira parte com a segunda. Bom, aqui a coisa. Então essa constante é conhecida como constante de distribuição. O valor numérico de K aproxima-se da razão entre a solubilidade de A em cada solvente. Isso aí que é interessante. Então, esse valor dessa constante, se a gente pegar a solubilidade de A na fase orgânica e a solubilidade de A na fase aquosa, então a gente vai ter aproximadamente o valor desta constante, do K. Né? Então, como que se dá este procedimento? Então, primeira coisa, a gente tem que ter duas fases immiscíveis. Tá? Então, para que sejam immiscíveis, a polaridade desses dois líquidos, ou dessas duas fases, elas não podem ser muito próximas. Tá? Elas têm que ser diferentes o máximo possível. Então, o nosso soluto vai distribuir entre essas duas fases, ou seja, vai dissolver entre essas duas fases. Então, essas fases serão chamadas de fase aquosa e de fase orgânica. Então, a fase aquosa, por ser uma fase polar, irão dissolver mais compostos polares.
E a fase orgânica, por ser uma fase mais apolar, então irá dissolver mais compostos apolares. Então a lógica é sempre que o seu soluto dissolva-se mais em uma fase do que a outra. Com isso a gente consegue separar. E de preferência que essa dissolução ocorra mais na fase orgânica. Então a gente tem as duas fases, a fase aquosa e a fase orgânica. Então é interessante que este soluto dissolva-se principalmente na fase orgânica. O porquê disso? Porque a fase orgânica, que é o solvente, ele apresenta um menor ponto de ebulição em comparação com a água. Então, sendo o ponto de ebulição menor, o processo de evaporação deste solvente é muito mais rápido. A gente consome menos energia, porque não precisa aquecê-lo até a 100 graus Celsius, então gasta menos energia. E por último, não corre o risco de degradar o nosso soluto ou nosso analito, a nossa espécie de interesse, porque a temperatura não vai chegar até 100 graus Celsius. Então a extração ocorre sempre, na maioria das vezes, creio eu, então, também não sou especialista em extração, mas é sempre com o nosso soluto, com a nossa espécie de interesse, indo para a fase orgânica. Aqui a gente tem uma tabela com as densidades dos solventes, tá? Então a água, geralmente a gente sempre vai ter a fase aquosa, sempre vai ter a fase aquosa, e a gente pode utilizar as fases orgânicas. Então aqui está a densidade dos nossos solventes. A densidade ela vai ser importante porque o procedimento vai mudar, tá? Se o nosso solvente for menos denso do que a água, será um procedimento. Agora, se o solvente for mais denso que a água, aí já teremos um outro procedimento. A sequência irá mudar. Então vamos lá, vamos pegar aqui o primeiro caso. Deixa eu ver aqui. Se o solvente for mais denso que a água. No primeiro caso aqui, a densidade, eu não coloquei o título aqui. Então, na verdade, esse primeiro caso aqui é solvente menos denso do que a água. Então vamos lá. Então, se a gente pegar um solvente que ele é menos denso do que a água, poderia ser o éter etílico ou tolueno. Digamos que a gente vai utilizar um desses dois solventes. Então a gente tem aqui, a gente utiliza um funil de separação, coloca a fase aquosa mais o nosso soluto, lembrando que o nosso soluto a gente considera que ele esteja na fase aquosa. Então a gente coloca nesse funil, a gente adiciona o solvente, a gente agita, tá? Então a gente vai colocar a tampa, nesse funil, agitar, depois a gente vai virar, deixar em repouso, esperar que as fases separem-se, já que elas são immiscíveis uma na outra. Como o solvente é menos denso que a água, ele irá ficar na parte superior. Então a gente retira a fase aquosa, tá? Coloca em um becker. Depois a gente retira a fase orgânica e depois a gente volta a fase aquosa novamente para este funil. E a gente começa o processo novamente. Então isso é feito, a gente vai ver que o número ideal são 5 extrações. Então este procedimento é repetido por 5 vezes. Então o que se espera é que com essa extração a maior parte do soluto fique na fase orgânica. Então a gente está extraindo e levando para a fase orgânica. Agora, se o solvente ele for mais denso que a água, a extração torna-se mais fácil, torna-se mais simples. Então a gente vai ter aqui novamente a fase aquosa mais o soluto. Então a gente adiciona o solvente, agita. Uma vez que o solvente é mais denso, ele vai para agora para a parte inferior do seu funil. A gente retira a fase orgânica, então vai sobrar a fase aquosa no funil. Então a gente adiciona novamente o solvente, repete-se o processo. E assim se faz por 5 vezes.
Bom, o que se pode fazer para que a gente a gente aumente a solubilidade do soluto em uma das fases, a gente consegue controlar isso, a gente consegue fazer com que o soluto dissolva-se mais na fase orgânica, ou mais na fase aquosa. Como que isso pode ser feito? A gente afetando, mudando o pH, a acidez da solução, já que esses solutos geralmente apresentam funções ácidas ou funções básicas. Então, se a gente mexer no pH lá da solução, na acidez, a gente vai mexer o quanto que ele ioniza. Se ele ionizar mais, ele vai mais para a fase aquosa. Se ele ionizar menos, ele vai mais para a fase orgânica. Então, mexendo na acidez ou no pH. E uma outra forma também, a gente pode adicionar reagentes complexantes, tá? Que irá mudar também a solubilidade destes solutos nas fases. A gente vai ver mais na frente, vou discutir esse exemplo um pouco mais na frente. Bom, concentração de ar na fase aquosa após extrações. A gente que tem aqui então a equação que a gente pode utilizar para calcular a concentração do nosso analito, do nosso soluto, na fase aquosa após extrações. Esse I aqui é o número de extrações que a gente fez, né? Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, né? Enfim, como regra geral, é sempre melhor empregar pequenas porções dos solventes para se extrair o analito de uma amostra do que extrair com uma única porção de maior volume. Ou seja, se eu tiver 500 ml do solvente, é melhor eu dividir este 500 ml em 5 frações de 100 ml e realizar 5 extrações, tá? Ao invés de pegar os 500 ml e realizar uma única extração. Então, a regra básica é essa. E o número máximo de extrações, não o número máximo, o número ideal são 5 repetições. Porque a partir de 5, após 5, digamos 6 repetições, a quantidade do soluto extraído já é muito pequena em relação à última extração realizada. Então não compensa mais a gente realizar 6 extrações, 7, a sexta extração, a sétima extração, porque a quantidade de reagentes que a gente vai gastar, a quantidade de tempo não compensa mais, tá? Então, porque é uma curva exponencial com relação à extração. Ela cai, né, a quantidade do soluto extraído, e aí a partir de 5, ela fica quase que já no mínimo. Então a quantidade extraída já fica próximo a zero, né? Tem um exemplo 30.1 que mostra muito bem isso, tá? Acho que pega-se até que os 500 ml, a gente calcula, tá? Com uma única extração, então seria 1 elevado a 1, e a gente vê a quantidade do soluto que ficou na solução aquosa. Quando a gente faz com 5 extrações e 100 ml, então aqui fica elevado a 5, é a fase orgânica aqui, volume da fase orgânica passa a ser 100, então a gente vê que a quantidade que permanece na fase aquosa é muito menor, é muito mais baixa mesmo, tá? Então a gente pode aplicar esse método de extração líquido-líquido ou extração por solvente para extrair também espécies inorgânicas, porque este método acaba sendo mais rápido que a precipitação, que ainda envolve as etapas de filtração, lavagem, e a gente tem separações por quelatos, que é a complexação, né? Então, é como eu disse anteriormente, a gente pode mexer tanto na acidez da solução, quanto a gente pode adicionar um complexante. Então, dentro desses complexantes utilizados, um bastante utilizado é a hidroxiquinolina, tá? Que é um complexo solúvel em solvente orgânico. Então, a figura aqui a gente
abaixo a gente tem 4 equilíbrios, tá? Representação de 4 equilíbrios. Então essa 8-hidroxiquinolina, HQ, ela é solúvel predominantemente na fase orgânica, mas só que ela tem a parte dela que dissolve também na fase aquosa. Então a gente vai ter esse equilíbrio, tá, dela com a fase aquosa. Ela ioniza-se parcialmente, porque é derivado de um ácido fraco. Ao ionizar, ela vai então complexar o seu cátion metálico. Então haverá aqui esse equilíbrio aqui de complexação. Após esse equilíbrio de complexação, a gente então vai ter o equilíbrio deste complexo da fase aquosa com a fase orgânica, indo para a fase orgânica. Então aqui a extração é realizada. A gente consegue então realizar a extração. A gente pode ter separações por cloretos e nitratos também, tá? Então aqui tem, a gente pode pegar, por exemplo, cátion metálico, colocar em 6 mol de HCl e adicionar o éter, que vai ser a nossa fase orgânica. E aqui tem os cátions, que a gente consegue deixar na fase orgânica e na fase aquosa. E tem outros exemplos também, né? Aí não vou falar exatamente todos aqui, porque não tem necessidade de a gente guardar todos esses cátions aqui. E por último, aqui com relação à extração por solvente ou líquido, a gente tem a extração de espécies orgânicas. O método é aplicado a compostos voláteis. Bom, é aplicado a compostos poucos voláteis. Desculpa, até eu falei voláteis assim, não é compostos voláteis. Eu estava até procurando a palavra não aqui, voláteis. Na verdade, tem a palavra poucos aqui. Tá? Então, a extração de espécies orgânicas, ela é aplicada principalmente quando o composto orgânico é pouco volátil. Então, sendo a principal técnica de separação de compostos orgânicos, que é a extração líquido-líquido ou a extração por solvente. Bom, a gente tem também a extração em fase sólida, tá? A extração em fase sólida, ela é empregada quando a extração líquido-líquido apresenta problemas, sendo os principais, o solvente não é totalmente immiscível à água, ou seja, forma-se uma emulsão, não chega a formar duas fases nítidas, separadas, né? Há o problema de grande volume de solvente, no caso anterior, né? A extração líquido-líquido acaba se gastando grande volume de solvente e tem repetidas etapas, né? A gente viu que o ideal é a gente realizar pelo menos 5 etapas. A extração em fase sólida, ela funciona como uma cromatografia. Tá? Então a gente inicia com um grande volume de amostra e ao final a gente vai ter um pequeno volume. Então isso é muito interessante, porque a gente vai ter um pequeno volume para evaporar. Então o procedimento seria qual? Então aqui um pequeno resumo do procedimento. A gente vai adicionar a nossa solução aquosa, a nossa amostra, em uma coluna, pode ser uma seringa, contendo um adsorvente específico. Geralmente o mais utilizado, esse adsorvente, o mais utilizado é o octadecil, que é o C18, a coluna C18 que o pessoal da orgânica fala bastante, né? Coluna C18. O adsorvente é um composto orgânico hidrofóbico, ou seja, ele tem característica apolar, ele repele tudo que for polar, né? Que recobre ou está quimicamente ligado à sílica granulada, então formando a fase sólida extratora. Então, a solução aquosa, ao passar por essa coluna, acontece a retenção do analito no adsorvente. Então, os analitos que ficarão retidos nesta coluna são os analitos hidrofóbicos, de polaridade baixa. Depois disso, uma vez passada então a nossa solução aquosa, a gente vai então fazer a extração do analito com pequeno volume de solvente orgânicos. Então depois a gente passa um solvente orgânico, a gente pode passar mais de um solvente orgânico, tá? A gente pode passar, né, vários solventes orgânicos com
diferentes polaridades. Aí aqui a gente tem alguns solventes orgânicos e suas polaridades, né? Então, acetonitrila é mais polar, depois metanol, acetona, acetato de etila e por último hexano, que é menos polar, né? Em vez de a gente passar um solvente cada vez, também pode se utilizar mistura de solventes, que é uma outra opção. Assim, o problema deste método é o longo tempo, mesmo quando se aplica vácuo, porque a sua solução tem que passar por uma coluna. E esse procedimento é lento. Esse processo não é um processo rápido, tá? Esse método é útil na análise de traços, tá? Como em análise de água. E também pode se utilizar a extração de drogas na urina. Bom, chegamos então, por último, a nossa separação por troca iônica, que eu disse que praticamente parece com uma extração em fase sólida, porque o procedimento é muito parecido, o processo é muito parecido. Então a gente vai ter o que? A gente vai ter uma fase sólida, aqui como no caso anterior, tá? Então a gente tem aqui o dissolvente específico, isso aqui é chamado de uma fase sólida, tá? Então aqui a gente também vai ter uma fase sólida e a solução irá passar por essa fase sólida, a nossa amostra. O processo que vai mudar a reação em si, o processo físico-químico, que será o outro. Mas o procedimento, a montagem são muito parecidas, são muito idênticas, tá? Então como que funciona a troca iônica? Então os íons presos num sólido poroso, ele é poroso porque material poroso apresenta maior área superficial. São trocados pelos íons da solução, tá? Mas na frente a gente vai entender um pouco melhor como que funciona. Então os trocadores naturais que inicialmente foram utilizados, né? Argila e zeólitas. Depois, passou-se a utilizar resinas sintéticas e atualmente só utiliza dessas resinas sintéticas, praticamente são as únicas utilizadas, né? São utilizadas as aplicações, né? Separações de íons, né? A gente tem algum íon interferente, né? Amolecimento ou desionização de água, tá? Bom, vamos discutir então um pouco as resinas trocadoras de íons para a gente entender como que ocorre o processo. Então, as resinas trocadoras de íons são polímeros de alta massa molar com um grande número de grupos funcionais iônicos. Na verdade, esses grupos funcionais iônicos, eles são compostos por espécies alcalinas ou básicas, né, ou ácidas, tá? Então a gente vai ter ali grupos funcionais ácidos ou básicos. Então a gente pode ter resinas trocadoras de cátions. Quando a gente fala trocadoras de cátions, a gente vai trocar então espécies positivas. Então a gente tem espécies positivas na solução aquosa, que será trocadas por espécies positivas que estão na coluna, como o próprio nome está dizendo, catiônicas. Então a resina ela vai ter que ser composta de um grupo funcional ácido, porque será trocado o cátion da solução, da amostra, que é positivo, pelo H+ da resina, também é positivo, tá? Então a gente vai ter um grupo ácido ligado à resina, pode ser um ácido forte ou um ácido fraco. Geralmente são utilizados ácidos fortes, que são os ácidos sulfônicos. O carboxílico é um ácido fraco, né? Então o que acaba sendo mais utilizado são os ácidos sulfônicos. Então veja bem, a gente vai trocar um cátion que está em solução, geralmente o cátion metálico, pelo H+ que estava na resina. Então a ida desse H+ para a solução, ele não representa uma contaminação, não vai ser um interferente.
A única coisa que esse H+ vai causar é uma mudança de acidez. Então, o único efeito prático é isso, vai mudar a acidez, pH, mas não irá contaminar a sua solução. A gente não pode trocar um cátion metálico por outro cátion metálico, porque se isso ocorresse, nós estaríamos contaminando a nossa amostra. Então, o processo de troca iônica para eliminar interferentes talvez não estaria tendo o efeito esperado, né? Então, dessa forma, não tem problema algum. A gente está trocando um cátion metálico por H+. Então, só vai mudar a acidez da solução. A gente também tem resinas trocadoras de ânions, como o próprio nome está dizendo. Então, agora a gente vai trocar espécies negativas, tá? Então, a gente vai ter em solução uma espécie negativa, a gente vai trocar por uma outra espécie negativa que está na resina. Neste caso, nós teremos na resina grupos básicos, tá? Os mais usados são as bases fortes, que são os grupos amínicos quaternários. Então, neste caso agora, o seu ânion ele será trocado por hidroxila, tá? Então, a hidroxila sai da sua resina, do seu trocador, e vai para a solução. Então, novamente, a única mudança que teremos é a mudança da acidez da solução, ou pH. Então, com isso, não há adição de interferentes à amostra, à solução. Aqui a gente tem os equilíbrios que ocorrem, tá? Com relação à resina e à fase aquosa. Então, esse equilíbrio foi escrito, no caso, considerando uma coluna de troca catiônica. Veja que a gente tem o M+. Então, aqui a gente está, aqui é uma coluna de troca catiônica, tem um cátion. E o equilíbrio, tá? Aqui a gente considera o H+, tal. Só que como a concentração do H+, ele é sempre alta, tanto na resina como na solução, então a gente considera como se fosse constante, tá? A gente pega aqui é praticamente igual e aqui é praticamente igual, é alto, então a gente elimina. O que vai sobrar vai ser a nossa constante inicial lá, tá? O caso que a gente viu bem lá no início. Bom, então só para encerrar aí essa parte aí com relação às resinas trocadoras de íons, né? Separação por troca iônica. Vamos ver as aplicações aí. Com relação às aplicações, bom, a primeira aplicação que a gente está vendo, né, dentro das etapas de separações analíticas aí, eliminar interferentes. Então essa é a primeira aplicação aí. Outra aplicação é concentrar íons de soluções diluídas. Então seria a pré-concentração, que eu tenho sempre chamado a atenção, né? Esses procedimentos de separação, eles servem tanto para separar quanto para pré-concentrar. Outra aplicação é o conteúdo salino, tá? A gente pode calcular o conteúdo salino. Para isso, titula-se o H+ liberado. A gente pode preparar soluções ácidas ou básicas padrão. Eu acho que isso aqui é métodos mais fáceis, né? A gente pode preparar uma solução ácida ou uma solução básica e padronizar por titulação, né? Isso aí eu acho que não sei se tem tanta aplicação assim, seria tão prático, tão útil. Tratamento de águas domésticas, que seria o caso da gente amolecer a água, que a gente fala, né? A gente olhando aqui onde está, aqui, ó, amolecimento ou desionização da água, tá? Então a gente retirar os íons da água. Há muitos procedimentos, há muitas reações químicas em que a água utilizada ela tem que estar com a concentração salina quase igual a zero. Esse tipo de água é chamado de miliquê, tá? Na verdade, essa água é chamada de miliquê, que é mais uma marca, né? Acabou
criando esse padrão, mas na verdade esse Milikey é simplesmente uma marca de uma empresa, a condutância dela é muito baixa. É isso que quer dizer uma água Milikey. A concentração salina dela é muito baixa, com isso a condutância é muito baixa. E separações cromatográficas. Na verdade, praticamente isso aqui é praticamente a mesma coisa. Seria, né? Praticamente para trás é uma separação cromatográfica. Isso aqui, eliminar interferente, a gente está fazendo o quê? A gente está fazendo uma separação. Então, seria já englobando todos os casos anteriores aí. Bom, então com isso a gente termina a terceira etapa, né? Preparo de amostra. Então, uma vez que a nossa amostra está pronta para análise, então basta a gente aplicar a técnica escolhida na etapa 1. Lembra que na etapa 1 a gente define o analito e o método e a técnica que será utilizada. Então aqui na 4 a gente vai aplicar a técnica ou método escolhido na etapa 1. Tá? Geralmente um método instrumental. E uma vez feita a análise, a gente vai para a última etapa, que é a apresentação dos resultados. Tá? A apresentação dos resultados deve ser feita dessa forma. A gente vai ter o nosso valor médio. Por que o valor médio? Porque as análises elas são feitas utilizando réplicas. Tá? Não se utiliza uma única amostra. Não se analisa uma única amostra. Analisa-se muitas vezes 3, 4, 5, então no final a gente obtém um valor médio. Este valor médio ele tem que vir também acompanhado da incerteza ou do erro, porque toda medida irá apresentar um erro aleatório. Tá? É impossível a gente eliminar este erro aleatório. Esse erro aleatório a gente chama de incerteza. Então essa incerteza ela pode vir apresentada de que forma? A forma mais comum da gente representar a incerteza é utilizando o desvio padrão. Tá? Então, o desvio padrão é a incerteza para o intervalo de confiança de 68%. Isso aqui vocês viram em fundamentos de química analítica. Tá? Então, toda medida deve vir acompanhada da incerteza. Já que a gente não consegue eliminar este erro, essa incerteza, então a gente tem que apresentar a grandeza deste erro, ou dessa incerteza. Então, uma das formas de a gente apresentar é através do desvio padrão. Tem outras formas. O desvio padrão representa um intervalo de confiança de 68%. O que isso quer dizer? Que há 68% de chance do valor considerado verdadeiro está dentro desse intervalo. Então você pega o valor médio e faz mais a variação da incerteza e faz menos a variação aqui da incerteza. Então você vai ter um intervalo. Então há 68% de chance do valor verdadeiro estar contido neste intervalo. Bom, então com isso eu encerro essa parte aqui, que é a parte final da primeira prova. Então é isso. Agradeço a todos e até mais.